4. No tempo dos primeiros homens. Hoje, não mais se ignora que os seres vivos, suas formas, estrutura, funcionamento orgânico e vida psíquica, longe de serem efeitos sobrenaturais ou fruto de acasos, resultam de estudos, observações e experimentações de longa duração, realizados por entidades espirituais de elevada hierarquia, colaboradoras diretas do Senhor, na formação e no funcionamento regular, sábio e metódico da criação divina. O princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino, que no ato da emissão e por virtude própria se transforma em leis vivas, imutáveis, permanentes. Entidades realmente divinas, como intérpretes, ou melhor, executoras dos pensamentos do Criador. Utilizam-se do verbo, o que é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo plasmam o pensamento na matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria, condensando-a, criando formas, arcabouços para as manifestações individuais da vida. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo, e este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas. O que o absoluto não é intermediários existentes fora do plano absoluto, mas que possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental, pela força da mesma enunciação, dando nascimento à forma, à criação visível, aparencial. Sem o verbo, não há essa criação, porque ela não se concretizando na forma, é como se não existisse. Permaneceria como pensamento divino e revelado no campo da existência abstrata. Ora, para a criação da Terra, o Verbo foi e é o Cristo. Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, diz: Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. E João Evangelista muito bem esclareceu, aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Aspas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Por isso é que o Divino Mestre disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Assim, pois, formaram-se os mundos, seres e coisas, tudo pela força do Verbo, que traduz o pensamento criador, segundo as leis que esse mesmo pensamento encerra. Noutras palavras, o absoluto, pelo pensamento, cria a vida e as leis, e entidades espirituais do plano divino, pela força do Verbo, plasmam a criação na matéria, dão forma e estrutura, e todas as coisas e seres, e presidem sua evolução na eternidade. Na Gênese cósmica,
No que se refere à Terra, a ação do Verbo traduziu o pensamento criador, a seu tempo, na constituição de uma forma globular fluídica, emanada do Sol central, que veio situar-se no devido ponto do sistema planetário, como novo recurso de manifestações de vida para seres em evolução. Ao seu redor, circundando a Terra, formou-se uma camada fluídica, de teor mais elevado, destinada a servir-lhe de limitação e proteção, como também de matriz astral para a elaboração das formas vivas destinadas a evoluir nesse mundo em formação. Nessa camada se continham os germes dos seres, conforme foram concebidos pelos espíritos criadores das formas, representando tipos padrões fluidicamente plasmados para futuros desenvolvimentos. E com o tempo, progredindo a condensação da forma globular, segundo as leis que regem a criação universal, os gases internos emanados do núcleo central subiam à periferia do conjunto, onde eram contidos pela camada protetora, e daí condensados pelo resfriamento natural. Caíam novamente sob o núcleo, em forma líquida, trazendo contudo em suas malhas, se assim podemos dizer, os germes de vida ali existentes. Esses germes, assim veiculados, espalharam-se pela superfície do globo em formação, aguardando oportunidade de desenvolvimento. E quando, após inúmeras repetições desse processo de intercâmbio, a periferia do globo ofereceu finalmente condições favoráveis de consistência, umidade e temperatura, nela surgiu a matéria orgânica primordial, o chamado protoplasma, que permitiu a eclosão da vida, com a proliferação dos germes já existentes, bem como espíritos humanos em condições primárias involutivas. Mônadas, aptas ao início da trabalhosa escala evolutiva na matéria, e outros germes que, segundo a cronologia dos reinos, deveriam, no futuro, também manifestar-se.